Aleluia, glórias a Deus. Eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus nesta hora. Deus tem uma palavra para você. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 18 até o versículo 21. Aleluia, na direção do Espírito Santo de Deus, com o tema: os loucos herdarão o reino. Você, assim como eu, também é louco por Jesus? Os loucos, visto pelo mundo como louco, herdarão o reino de Deus. Então sejam loucos. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aleluia. Peço a Deus que nesta hora Deus abra o teu entendimento, que o Senhor da glória derrame o discernimento sobre a tua vida nesta hora, que Ele te dê a sabedoria e a inteligência necessária para que você entenda tudo aquilo que vai ser ministrado sobre os teus ouvidos. Que a palavra de Deus, quando ela adentre em você, ela fará uma transformação. Peço a Deus para que quando essa semente entrar no teu coração, Deus dê o crescimento para que você dê frutos. Deus, Ele vai falar contigo nesta hora. O apóstolo Paulo, ele recebe a incumbência de doutrinar uma igreja com a qual era cheia de dons espirituais. Estudiosos alegam que a igreja de Corinto era a igreja com a qual era mais poderosa em dons espirituais. Possuía ela os 9 dons do Espírito. Porém, havia confusão na igreja de Corinto. A igreja de Corinto não tinha ordem e não tinha decência, incluindo pecados com a qual nem entre os gentios havia, a ponto do apóstolo Paulo se escandalizar. Mas é diante a fraqueza que Deus, Ele conserta. É diante da tua vida sendo dita pelos teus lábios que não consegue, que Deus, Ele muda a tua história. Ele transforma a tua vida. Agora, no momento em que você disser que pode todas as coisas na força do teu braço, Deus, Ele vai deixar você se machucar, porque temos que ser dependentes de Deus em tudo, em todas as coisas. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18, diz assim, ó: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Verdadeiramente a palavra de Deus, ela é loucura para aqueles que ouvem e não entendem. A palavra de Deus, ela sempre vai ser vista como loucura para aquele que está cego.
aquele que está no tempo da ignorância, como diz lá em Atos 17, versículo 30. Aprove a Deus, né? Deus não levar em conta esse tempo da ignorância. Então tenha paciência com os seus irmãos, tenha paciência. Porque outrora também estávamos cegos, mas Deus nos deu visão. E hoje você também vai enxergar diferente. No livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, a Bíblia diz assim, ó: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. O apóstolo Paulo está falando para Timóteo que no fim dos tempos eles não darão ouvidos à sã doutrina. Eles não seguirão aquilo com a qual a palavra de Deus determina e nos ordena. O príncipe deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos homens. Então não se aborreça com o teu parente quando você pregar a palavra para ele e ele achar que você é um chato. Não se entristeça quando você estiver em meio a amigos que você começar a falar de Jesus Cristo e os amigos vão embora. Permaneça, persevere, continue falando do amor de Jesus. Seja sábio e estude. Porque o ser humano, ele tem dúvidas. Então, esteja preparado para você tirar essas dúvidas. O apóstolo Paulo ele fala mais para Timóteo, mas amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Quantos homens e mulheres estão arrastando multidões? Porque Deus tem abençoado, Deus tem usado. Mas não seja você um desses com a qual é levado pela multidão para adorar esses doutores. Homens e mulheres que são usados por Deus, que é inevitável que haja multidões que o sigam. Mas entenda, Deus ele não pode ser dividido. Deus ele não pode ser dividido sobre a tua vida. Não faça de homens e mulheres como ídolos no teu coração. A idolatria não é a adoração à imagem. A idolatria é um sentimento. E você pode idolatrar até mesmo seus próprios parentes, seus filhos, seus pais. Acha tu que a idolatria é apenas você se curvar diante de deuses estranhos, imagens? A idolatria é mais do que isso. É um sentimento que está dentro do teu coração. Que o Senhor Jesus nesta hora abre os teus olhos para que você se liberte. Deus ele quer te ver o adorando somente. Deus ele não quer que você vá atrás de homens e mulheres. Vá atrás de Jesus. Porque se Jesus não der a graça, a unção a homens e mulheres, então seremos apenas ocos, vasos vazios. Então não tem nada de nós. É Jesus que nos dá a graça. É Jesus que nos enche com o Espírito Santo. É Jesus quem te dá o dom. Versículo 19. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Deus ele vai confundir a mente do homem para poder fazer com que o homem entenda
que o ser humano não é nada sem a graça de Deus, sem a presença do Senhor. Entende isto? A Bíblia diz no livro de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20 e no versículo 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Tudo é para Ele. Eu sei que temos sentimentos positivos por outras pessoas, nos orgulhamos, tentamos ser espelho de outras pessoas, tentamos de todas as formas colocar uma pessoa que admiramos como exemplo, mas tenha a convicção de que o maior exemplo a ser seguido é de Jesus Cristo, o único que não teve pecado, o único que não pecou, o único que reviveu, que ressuscitou e se assentou à destra de Deus, e que por Ele temos vida eterna se crermos nele até o final. Então, Deus ele faz com que a sabedoria humana não seja nada. Deus ele confunde essa sabedoria, porque o ser humano normal, o natural, não acredita nessas coisas. O ser humano natural, ele vai tentar ter respostas sem que essas respostas façam sentido, procurando outros caminhos para poder alcançar a tão esperada vida eterna. Entendeu? Não há outro nome que se deva ser glorificado e exaltado senão o nome de Jesus. Nesse versículo 19, ele fala que ele vai destruir a sabedoria dos sábios e aniquilará a inteligência dos inteligentes. Se você não usar a inteligência e a sabedoria que Deus deu para o bem da obra de Deus, para o auxílio do seu irmão, o auxílio dos amados da igreja, do ser humano, então verdadeiramente a sabedoria e a inteligência que Deus te deu não serve para nada. Ainda mais quando você permite que o inimigo domine teu coração e use essa sabedoria e essa inteligência para uso próprio, para barganhar. Deus ele te deu isso, essa inteligência e sabedoria para que você ajude pessoas, para que você faça o bem, para que você seja também um abençoador. Foi para isso. Tenha a convicção de que Deus ele vai aniquilar, ele vai destruir, se verdadeiramente você não está fazendo aquilo com a qual Deus determinou. Nada é para nós, tudo é para o próximo. Não é o que diz o segundo mandamento? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se você não ama ao teu próximo, então Jesus ainda não transformou a tua vida. Então você ainda não foi transformado pelo Evangelho. Se você não ama o seu irmão, você não pode amar a Deus. É o que diz as Sagradas Escrituras.
E o apóstolo Paulo, ele fala à igreja de Filipenses exatamente isso. A nossa cidade está nos céus, não está na terra, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus. Não seja persuadido pelas investidas do diabo. O dono da vida é Jesus Cristo. O dono da vida é Jesus Cristo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E ele diz mais: ele vai transformar nosso corpo abatido. Ele vai aniquilar o corruptível e nos transformará no incorruptível, num corpo glorioso, sem pecado. Não vamos precisar comer nem beber. Seremos espírito como o Pai. Não precisaremos de mais nada a não ser glorificar e exaltar o nome de Deus para a eternidade. Não sentiremos mais sono nem dores. Dos nossos olhos serão tiradas todas as lágrimas, porque todas as coisas passaram. E Deus vai fazer tudo novo para você. Ah, meu Deus do céu, tu és tremendo. Versículo 20, ele fala assim, ó: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tomou Deus louca a sabedoria deste mundo? Sabe por que Deus transformou a sabedoria deste mundo louca? Porque Deus usa quem não é para confundir aquele que é, ou que pensa, né, que é alguma coisa. Porque não somos nada, somos iguais. Por isso é que Deus te ama. Por isso é que Deus, ele te escolheu. Porque você não é nada, você não presta. Assim como eu não presto para nada. O homem pode nos enxergar como inferiores, como pequeninos, como incapazes. Mas Deus, ele te enxergou diferente. Deus te enxergou como precioso. Deus te enxergou como um vaso vazio que vai ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus para fazer proezas e maravilhas, pisar serpentes e escorpiões, falar mistérios. Expulsar demônios, ganhar almas, fazer proezas e maravilhas. Deus te escolheu porque você não é capaz. E porque você não é capaz, Deus te faz ser capaz. O mundo pode não te enxergar como tal, mas Deus muda a tua história. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 27, o apóstolo Paulo diz assim, ó: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes.
E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. O mundo pode não te enxergar da forma que você queria, mas você é preciosidade para Deus. O mundo pode te rejeitar como rejeitou o Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele foi rejeitado, ele foi escarnecido, ele foi cuspido, ele apanhou, ele não foi visto como deveria. O mundo não era digno de Jesus, porque o mundo inteiro estava em pecado, mas Jesus não. Jesus, ele veio ao mundo sem pecados, santo, e permaneceu nesse mundo por 33 anos, sem pecar. Nós não merecíamos ele, ninguém o merecia, mas ele se despiu da glória para padecer e para se sacrificar por amor ao ser humano. Você não é diferente do que está fora da igreja. Você não é diferente do ímpio. Somos todos iguais diante de Deus. O Criador nos enxerga como iguais, como criação de suas mãos. Abra os teus olhos nesta hora para você enxergar para o ser humano como iguais ou como inferior. Porque se você é conhecedor do Evangelho, você sabe que você tem que ser o menor. Faça diferente. Deus ele tem mais para a tua vida. Ganhe almas. Faça diferente. Faça diferente. Deus ele confundiu o inimigo, levantando você como servo de Deus. Faça jus. Faça jus. Versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. No livro de João, no capítulo 1, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Esse Verbo é Jesus que estava com o Pai desde a fundação, desde o princípio. E todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada poderia ser feito. Tenha a convicção de que o mundo não conheceu a Deus. Então pode ser que quando você ministre, as pessoas não entendam, porque estão cegas. Mas não desista, persevere. Isaías ele fala sobre isso muito antes de Jesus ter vindo. Isaías capítulo 53, versículo 1 diz assim, ó: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Entenda que
não deram crédito a Isaías, que foi o maior ministrador, o que simplificou, foi o profeta messiânico, o que falou mais de Jesus. O povo não creu. O próprio Senhor Jesus estava na terra pregando e o povo não acreditou que ele era o Messias. Não se entristeça se o ser humano não acreditar naquilo que você prega, que você fala. Mas nós temos que fazer a nossa parte em ministrar, em pregar, em falar de Jesus Cristo, da transformação de vida que Ele faz. E aprove a Deus salvar o ser humano. Não se entristeça se te escarnecerem. Não se entristeça se blasfemarem. Tenha a tua vida íntegra diante do Senhor da glória, para que as pessoas enxerguem a Jesus quando você fale. Tenha a convicção de que Deus, Ele tem um grande prêmio para você, uma grande vitória para aqueles que ministram a palavra. Chore pelas almas, jejue pelas almas, ore pelas almas, interceda por elas, porque o inferno existe. Ame o seu irmão e até o fim pregue a palavra para que se convertam. Assim como eu, guiado por Deus para falar de Jesus Cristo e postar, não perca teu tempo fazendo coisas que não vão edificar, mas seja o pregador do Evangelho. Quanto mais pessoas souberem do Evangelho, mais o Espírito Santo vai convencê-las e transformar a vida de cada um deles. Não esqueça que para o mundo você sempre vai ser um louco, mas tenha a convicção de que os loucos herdarão o reino de Deus. Não perca essa convicção, que não saia isso da tua mente, do teu coração. Ainda que não estejam ouvindo, pregue mesmo assim. Faça jus ao ministério que Jesus colocou sobre a tua vida. A obra de Deus está sobre as tuas mãos. Amém? Essa foi a palavra que Deus separou e preparou para a minha vida, em primeiro lugar, e para a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe cada vez mais. Que Deus possa fazer você um evangelista, um pregador do Evangelho. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique na paz. Resplandeça essa paz. Pregue essa paz. Até Jesus voltar e te levar. Deus te abençoe em nome de Jesus.